E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, vocês estejam bem, se cuidando. Só lembrando a vocês que nossas avaliações estão chegando, então essa semana, para algumas turmas a gente vai finalizar conteúdo, para outras a gente vai dar início à revisão. Por favor, estudem, não parem de estudar. Nossas avaliações estão chegando e são importantes. Eu sei que está difícil, eu sei que às vezes falta determinação, mas continua mantendo a força, o foco, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para a nossa aula. Então nessa aula a gente vai fazer uma revisão para a gente começar a entender melhor e a relembrar os conteúdos que vão cair na nossa avaliação. Então o primeiro ponto que a gente vai relembrar vai ser o processo da independência dos Estados Unidos. Para entender isso, a gente primeiro precisa entender como funcionava a questão da colonização de povoamento e da colonização de exploração. Lembrando que os europeus estão chegando aqui nas Américas e estão explorando o nosso território, adotando justamente o processo de colonização. Então, como aconteceu aqui no Brasil, a gente tem a colonização de exploração, que preza pelo latifúndio, que é um grande pedaço de terra, pela monocultura, que é o cultivo de um só produto, justamente porque eles precisam produzir grande quantidade de um produto, porque o principal interesse é vender esse produto lá na Europa. Então, se você tiver muito de um produto que está com um valor bem alto, isso é favorável para você e era uma característica da colonização de exploração. A mão de obra escrava era utilizada na colonização de exploração, porque o objetivo era lucrar. E se eles pagassem salário para que as pessoas produzissem o que eles quisessem, eles não iam lucrar tanto. Agora, com a mão de obra escrava, eles iriam, já que eles não têm que pagar ao escravo para trabalhar. Na colonização de exploração, eles também vão resistir à industrialização. Se o país se industrializar, isso significa que a base econômica vai mudar. Não vai mais ser o cultivo de um produto no campo, vai passar a ser a indústria, que eles não querem isso. Porque na colonização de exploração, o objetivo é justamente plantar um produto em muita quantidade e vender ele. Outra característica é a produção voltada para o mercado externo, ou seja, eles produzem não para o próprio país consumir, como foi o caso de Portugal aqui com o Brasil. A gente tinha, em certo momento, o açúcar. Esse açúcar era produzido em grande quantidade, mas não era, em grande maioria, para o consumo aqui dos brasileiros. Era para ser levado para a Europa para ser vendido. Já a colonização de povoamento tem algumas características diferentes da de exploração, como por exemplo, na colonização de povoamento a gente tem, em grande maioria, os minifúndios. Eram pequenas propriedades de terra e através da policultura eles plantavam diversos produtos, porque eles querem sobreviver naquele lugar, eles querem colonizar e viver naquele lugar. Então para eles é interessante que eles plantem um pouquinho de cada coisa, já que essa produção é para o próprio país, o que faz contrapartida com outro ponto da colonização de exploração. Enquanto a exploração ela é voltada para o mercado externo, ou seja, para vender para outros lugares, a colonização de povoamento é para o mercado interno, ou seja, para a própria população ali da colônia consumir. O trabalho é assalariado. As pessoas recebem salário para trabalhar, porque como as pessoas estão vivendo ali, é preciso que o dinheiro circule naquele lugar, para as pessoas terem condições de comprar os alimentos, comprar roupa, enfim. Então, para fazer o dinheiro circular ali naquele território, é preciso que as pessoas recebam para que elas tenham dinheiro para comprar os produtos e assim fazer o dinheiro circular. Então, resumindo todos esses pontos, a grande diferença da colonização de exploração para a colonização de povoamento é que na de exploração eles só querem pegar o que eles conseguirem carregar e levarem para a Europa para vender, para ter lucro, enquanto que na de povoamento eles estão criando um ambiente para que eles possam viver naquele local, naquela colônia. Nos Estados Unidos, a gente vai ter 13 colônias. Ao norte do território das 13 colônias, vai ser marcado pela colonização de povoamento, enquanto que o sul vai ser marcado pela colonização de exploração. Então, dentro de um mesmo território, a gente tem os dois tipos de colonização. E os ingleses que vêm aqui para o território onde hoje é os Estados Unidos, e os ingleses que vieram para o território onde hoje é os Estados Unidos, vieram justamente porque eles estavam tentando escapar, de certa forma, da coroa inglesa. Eles não queriam mais ser governados pela coroa inglesa, eles queriam liberdade, eles queriam independência. Então, é justamente por isso que grande parte dessas 13 colônias possuía colonização de povoamento.
essa galera queria viver aqui, criar uma nova nação longe da Inglaterra. E vários fatores estimularam a saída desses caras lá da Inglaterra para cá, para as Américas. Entre elas, as pressões que tinham lá na Inglaterra, perseguição religiosa, já que a Inglaterra era protestante, então os católicos sofriam quanto a isso. O Estado absolutista, além das questões do cercamento, que a gente já viu nas últimas aulas, quando eles cercam os campos para criação de ovelhas, para pegar a lã, para fortalecer as fábricas, e aí os camponeses eles ficam desamparados. Eles perdem suas terras que eles usavam para plantar e ficam sem ter perspectiva do futuro. E ao mesmo tempo a coroa não tenta impedir esses caras porque ela via que aqui nas Américas só estavam vindo os indesejados, ou seja, as pessoas que a coroa não queria que permanecessem na Inglaterra. Então, funcionou para os dois lados. Enquanto a coroa estava querendo que esses caras deixassem a Inglaterra, eles queriam mesmo deixar a Inglaterra e ir para outro lugar. E as Américas estavam aqui justamente quando eles fundam as 13 colônias e passam a viver no território da América. E no primeiro momento, esse governo aqui das Américas, que ficou conhecido como Nova Inglaterra, ele consegue o que ele quer, a liberdade de comércio, a liberdade religiosa, fazer comércio com várias outras partes do mundo, então funcionou muito bem para eles na questão de querer se libertar da Inglaterra. Só que disputando o território onde hoje é os Estados Unidos, tinham não só os colonos ingleses, tinham também os franceses, tinham os povos indígenas que já viviam aqui e que estavam brigando para manter o seu território, tinham até espanhóis pelo controle desse território. E aí vai estourar a Guerra dos 7 Anos, um conflito entre a Inglaterra e a França, justamente por esse poder econômico, por essa influência. E esse conflito vai acontecer principalmente no solo aqui das Américas, justamente por essa rivalidade econômica dos franceses e dos ingleses. Eles estavam disputando o território e aí vai acabar sobrando para os colonos. Como a Inglaterra, a gente já viu que ela estava distante nesse primeiro momento, quem estava tomando conta do território eram os colonos, a galera que vivia na Nova Inglaterra. O conflito vai cair direto em cima deles, então vai ser os franceses contra a galera da Nova Inglaterra, galera que saiu lá da Inglaterra e veio aqui para as Américas. Com esse conflito e essa pressão, os colonos vão pedir ajuda da Inglaterra para lutar no conflito. E a Inglaterra vai conceder, porque ela não queria perder para a França. A Inglaterra vai sair triunfante, mas vai estar numa situação complicada. Ela gastou muito economicamente para poder vencer essa guerra contra a França. E aí, como forma de compensação, a Inglaterra vai fazer uma pressão sobre os colonos. Ela vai impor leis como a lei do açúcar, a lei do selo, a lei dos alojamentos, a lei do chá. Tudo isso vai fazer pressão em cima dos colonos que viviam aqui na América. Antes da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra não estava ligando para o que acontecia aqui nas Américas. Mas como a Inglaterra ajudou os colonos a vencerem o conflito, ela vai exigir retribuição. E isso vai significar que eles vão fazer pressão em cima dos colonos aqui da América. A gente vai ter episódios como o Massacre de Boston e a Festa do Chá de Boston, que vão justamente ser uma forma de revolta dos americanos contra essa pressão da Inglaterra. Todos esses conflitos e essa pressão enorme vão levar à Guerra da Independência. Os colonos, cansados dessa influência dos ingleses aqui no território, vão tentar declarar a independência, porque lembrando, antes dessa pressão inglesa, apesar dos colonos terem essa liberdade de se governar e de poder fazer comércio com o que eles quiserem e tudo mais, eles ainda estavam sob domínio inglês, mesmo que a Inglaterra não estivesse prestando muita atenção, então eles se governavam do jeito que eles quisessem. Veio a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra saiu prejudicada economicamente, e aí ela quis compensação dos americanos. E ela faz isso justamente estabelecendo várias leis, aumentando os impostos, e isso revolta os americanos, que agora vão lutar de fato pela sua independência. Eles querem de vez se libertar da Inglaterra e estabelecer uma nação soberana. A Guerra de Independência vai acontecer entre as tropas dos colonos e dos ingleses. Os colonos vão receber ajuda dos franceses, já que França e Inglaterra eram grupos concorrentes, eram nações concorrentes que estavam sempre ali em rivalidade. E aí os colonos, auxiliados pelos franceses, vão vencer a Guerra de Independência, vão expulsar as tropas inglesas e vão declarar a independência dos Estados Unidos. Uma figura muito importante durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos foi o comandante George Washington. E devido a essa sua função durante a Guerra de Independência, quando se estabelece
a Constituição dos Estados Unidos, o primeiro presidente é o próprio George Washington, já que ele teve forte papel durante a Guerra de Independência. Agora, os Estados Unidos estão livres da influência inglesa, declararam sua independência e a Constituição deles vai ser muito baseada nos conceitos iluministas de igualdade, de fraternidade, presentes, primeiramente, lá na Revolução Francesa, que a gente também já estudou. Por hoje é só, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, vocês já sabem o esquema, dúvidas, sugestões, mandem para mim, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.